Fungo da formiga. Esse parasita é provavelmente o exemplo mais famoso de controle parasitário na natureza. Ele infecta formigas da subfamília Camponotini, em geral nas florestas tropicais. E o que acontece depois disso é difícil de acreditar. O fungo cresce dentro do corpo da formiga e, de alguma forma, ainda não completamente entendida pela ciência, passa a influenciar diretamente o comportamento do inseto. A formiga infectada abandona a colônia, sobe em uma planta a uma altura específica, morde uma veia de folha com força suficiente para travar o maxilar e morre ali. Não é por acaso que isso acontece sempre na mesma altura, sempre no mesmo horário do dia, sempre em locais com temperatura e umidade ideais para o fungo. Depois que a formiga morre, o fungo continua crescendo e libera esporos de cima da folha, exatamente onde outros insetos vão passar. As colônias de formigas reconhecem quando uma integrante está infectada e a carregam para longe antes que o ciclo se complete. Verme do grilo. Esse organismo pertence ao grupo conhecido como vermes de cabelo de cavalo, um nome que vem da crença antiga de que eles surgiam espontaneamente de pelos de cavalo caídos na água. A realidade é bem mais estranha. Ele passa parte da vida dentro de grilos e gafanhotos, se alimentando dos tecidos do hospedeiro e crescendo até atingir um comprimento que pode ser várias vezes maior que o próprio inseto. Quando está pronto para se reproduzir, ele precisa chegar à água. O problema é que o hospedeiro normalmente não vai até lá. Então, o parasita libera proteínas que agem no sistema nervoso do inseto e o fazem se jogar em qualquer corpo d'água que encontre. O grilo pula em um riacho ou poça e o verme sai pelo corpo do inseto ainda vivo, às vezes em um emaranhado com outros vermes da mesma espécie. O grilo, curiosamente, pode sobreviver ao processo. Vespa da joaninha. Essa vespa parasita tem uma relação perturbadora com as joaninhas. A fêmea injeta um único ovo dentro do corpo da joaninha e a larva cresce ali por cerca de 3 semanas, se alimentando das gorduras internas do inseto sem matar os órgãos vitais. Quando está pronta, a larva perfura o abdômen da joaninha e constrói um casulo entre as pernas do inseto. O que acontece em seguida é o que torna esse caso especialmente impressionante. A joaninha permanece viva, posicionada em cima do casulo, e passa a se mover de forma espasmódica sempre que qualquer coisa se aproxima. Ela se torna, essencialmente, uma guarda involuntária do casulo da criatura que acabou de sair do seu próprio corpo. Pesquisadores descobriram que um vírus transportado pela vespa pode ser o responsável por esse comportamento, agindo diretamente no sistema nervoso da joaninha durante a fase de pupa. Vespa da barata. Essa vespa tem uma aparência metálica vibrante que contrasta bastante com o que ela faz. Ela caça baratas, mas não para matar. O processo começa com uma primeira picada no tórax da barata, paralisando temporariamente as patas dianteiras. Em seguida, a vespa aplica uma segunda picada com precisão cirúrgica em uma região específica do cérebro da barata, desativando exatamente o circuito responsável pelo reflexo de fuga. A barata não fica paralisada. Ela continua de pé, consegue se mover se empurrada, mas não toma mais iniciativa nenhuma. A vespa então a guia pela antena até uma toca, deposita um ovo na perna da barata e sela a entrada. A larva se alimenta da barata viva por dias, consumindo os órgãos em uma ordem que mantém o hospedeiro vivo o maior tempo possível. A precisão neurológica dessa picada só foi compreendida quando pesquisadores começaram a mapear o sistema nervoso das baratas com mais detalhe. Vespa da aranha. Essa vespa vive na América Central. Escolhe como hospedeiro uma aranha específica. A relação começa quando a fêmea paralisa a aranha temporariamente e deposita uma larva em seu abdômen.
A aranha acorda e volta a tecer suas teias normalmente durante semanas, enquanto a larva se alimenta de sua hemolinfa pela superfície externa do corpo. Quando está quase na fase adulta, a larva libera substâncias que fazem a aranha abandonar completamente seu padrão normal de teia, construir uma estrutura completamente diferente, com poucos fios resistentes, dispostos de forma radial, sem a parte espiral. É exatamente o tipo de teia que serve para segurar um casulo. Depois que a aranha termina essa construção em comum, a larva mata, usa a teia como suporte para seu casulo. Completa metamorfose em um ambiente protegido que a própria vítima ajudou a construir. Vespa da lagarta. Essa vespa leva o conceito de manipulação a um nível coletivo. A fêmea deposita dezenas de ovos dentro de uma lagarta viva e as larvas crescem ali, se alimentando dos fluidos internos. Quando chega o momento certo, elas perfuram a pele da lagarta e tecem seus casulos do lado de fora, agrupados juntos sobre a superfície do hospedeiro. A lagarta permanece viva durante todo esse processo, e mais do que isso, ela para de se alimentar, para de se mover em busca de folhas novas e começa a balançar a cabeça violentamente sempre que algo se aproxima dos casulos. Ela defende ativamente as pupas das vespas que saíram do seu próprio corpo. Experimentos mostraram que casulos com a lagarta viva por perto têm taxas de sobrevivência muito maiores do que os que ficam expostos sem essa proteção. Algumas das larvas que ficam dentro da lagarta nunca chegam a se desenvolver completamente. E a hipótese mais aceita é que essas larvas sejam as responsáveis por manter esse comportamento de guarda ativo até o fim.